Será que você conhece de verdade o processo de formação do Brasil? A história do Brasil, o processo de formação política do Brasil? Será que os livros que você leu, os professores que você teve, te contaram o que realmente aconteceu? Pois é, o ICL tem o prazer de lançar a sua primeira pós-graduação. Vai ser uma noite incrível, porque é um divisor de águas na nossa história e diria, até na educação do país. Uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do Brasil, por um valor simbólico e em parceria com a FESP, a escola onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes do nosso país. Muito bem, pessoal, segunda-feira, 2 de dezembro, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, começando o Desperta esta semana. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Aliás, hoje, o último dia, né, Jimmy, para inscrição na pós-graduação do ICL, que foi lançada na semana passada. Tivemos condições especiais aí, então se você quiser se inscrever, hoje, último dia, para não pagar matrícula e levar para casa todos os brindes que a gente já se propôs a enviar no dia do lançamento. São vários livros aí, carteirinha de estudante, é pós-graduação real mesmo, né? A única coisa é que você tem que ter uma graduação, porque essa de fato é uma pós-graduação, dura mais ou menos aí 2 semestres, e você terá uma pós-graduação em História que falta muito, muito, muito na consciência dos nossos queridos brasileiros, né? A gente já falou muito sobre a pós-graduação aqui do ICL. Se você quiser mais informações, despertaicl.com.br, último dia para inscrição. As aulas começam no ano que vem, né, Jimmy? Não é esse ano ainda, né? Não, no ano que vem. No ano que vem você vai para... Começou dezembro, né? Já começou a chegar o Papai Noel. Esse ano você descansa e no ano que vem começa a pós-graduação do ICL. O último dia para fazer a matrícula hoje, para não pagar a inscrição e também para levar para casa tudo que a gente prometeu e anunciou na quinta-feira da semana passada, no lançamento. Já são mais de 2.500 alunos inscritos. Não perca a oportunidade de estudar com Marilena Chauí, com Gessé, só com professores extraordinários. A primeira pós-graduação do ICL, muito pedida, né, pela nossa comunidade. Finalmente estamos lançando a nossa pós. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todos os canais do YouTube, no Eduardo Moreira, no Leandro Demore, lá no ICL Notícias também, no YouTube. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e também na televisão e no rádio, se você quiser acompanhar este programa pelo rádio em São Paulo. Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis e Rádio Cantareira, você pode sintonizar aí no seu bom e velho radinho. Muito bom dia para quem já está no trânsito nos acompanhando e também em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em Porto Alegre pela Pop TV. Espero que estejam todos bem aí no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Muita chuva, né? Chegada de um ciclone ontem, imagens até bastante assustadoras, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E também na TVT, TV aberta em São Paulo, estamos ao vivo também. Olha só, gente, se eu tiver algum acesso de tosse aqui, vocês não se espantem, espero que eu não morra ao vivo, né, Jimmy? Se bem que a audiência ia ser grande, né, Jimmy? Mas também seria a última audiência, não vale a pena, né? Não vale a pena. Pois é, então não vale a pena. Mas tá tudo beleza, tá? Só tô com uma tosse que não vai embora, já tô uma semana tentando dar um jeito nisso. Ontem fui pro hospital de novo, aparentemente infecção bacteriana, já estamos tratando, já vai ficar tudo bem, mas peço um pouco de paciência aí para vocês, caso a gente tenha que parar o programa aqui. Se tiver que parar o programa, a gente toca algum vídeo aí, né, Jimmy? Já voltamos, tá bom? Vai chegando por aí, vai deixando o seu like, vai ativando, vai assinando os canais e principalmente compartilha esse programa com as pessoas que você gosta. Foi tudo bem de final de semana aí, Jimmy? O seu time me deu uma alegria aí, né? Ganhou do Inter, tirou o Inter do Brasil, mas se bem que o Flamengo também não vai para lugar nenhum mais, né? Acabou, né? Não. Vai ser Botafogo, eu acho, né? Botafogo. Ou Palmeiras. Palmeiras tem chance ainda. Tem mais alguém com chance? Fortaleza? Talvez. Já foi. Então só o Palmeiras. Falta 2 rodadas, é isso? 2 rodadas. Muito bem. Estou torcendo para o Botafogo. Tem um grande amigo. Aliás, parabéns para o Botafogo, né? Campeão da Libertadores. Aqui, ó. Imagem. Saiu até no New York Times, né? Essa foto foi publicada lá no New York Times. O Botafogo campeão da Libertadores, 3-1 em cima do Atlético. Parabéns aos botafoguenses, parabéns ao meu amigo Fábio lá do Politeama, o nosso grande time lá do Rio de Janeiro. Fábio, um grande beijo, um abraço. O Fábio sabe o quanto eu torci pro Botafogo ser campeão brasileiro
no ano passado, escorregou pelas mãos, né? Foi no ano passado, né, Jimmy, que o Botafogo quase chegou, não chegou. E esse ano pode ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. O Fábio estava ontem lá na praia com a sua bandeira do Botafogo. Aliás, o Fábio estava procurando tutorial sobre como comemorar título, Jimmy. Não sabia como. É só. Desde 95? Brasileirão, né? Com Túlio Maravilha. Muito bem, parabéns aos botafoguenses aí. Belo jogo, aliás, na final, né? 3-1, com 1 a menos desde o comecinho, né? Foi no comecinho do jogo, né? 2 minutos. Ou seja, jogou praticamente o jogo todo sem um jogador. Conseguiu aí uma vitória, parabéns pra todo mundo. Aliás, parabéns pro Felipe Neto, né? Também botafoguense. Devia estar lá o Felipe ontem, não falei com o Felipe ontem. Deve ter ido pra final, né? Quem mais? Marcelo Adnet, grande camarada também, amigo aí. Parabéns, Adnet. Adnet também tá procurando aí na internet como comemorar título futebol. O que fazer quando seu time ganha? Ai, muito bom, parabéns. Estava torcendo mesmo pro Botafogo, porque senão Atlético já ganhou, né? Libertadores. Brasileirão, tá bom já, né? O William De Luca. Chega, né? Essa fase aí passou já agora. Vamos ficar uns 10 aninhos, vamos deixar pros outros, né? Pelo amor de Deus. Os caras não param de ganhar, né? Muito bem, olha só. Dezembro começa com muitas chuvas na maior parte do país. O mês de dezembro começa com a chegada de uma frente fria a partir de domingo, ontem, né? A frente fria virá combinado com um forte ciclone extratropical que já atingiu parte do Rio Grande do Sul e do Uruguai ontem, em Porto Alegre, com alguns vídeos bem assustadores, né? Agora qualquer chuva em Porto Alegre começa a alagar a cidade, né? Dezembro é um mês de aumento natural do calor no Brasil, pela proximidade do solstício de verão, que em 2024 ocorre às 6h21, horário de Brasília, do dia 21 de dezembro. A expectativa é de que 4 ou 5 frentes frias avancem do sul para o sudeste, passando rapidamente pela região sul, estacionando em trechos da costa sudeste. As frentes frias são as que provocam chuva. De forma geral, a condição do ar úmido e quente vai continuar predominando em dezembro, como já ocorreu. Além das frentes frias, a combinação básica de calor com ar úmido deve provocar a ocorrência de pancadas de chuva quase todas as tardes, que poderão ser de moderadas a forte intensidade. Com a passagem das frentes frias, as áreas de instabilidade ficam mais amplas, se associando à circulação de vento em diferentes níveis da atmosfera. Ou seja, fica de olho aí, principalmente no sul e partes do sudeste, que o tempo pode ficar feio, né? Em termos de inundação em dezembro, então não deixe de acompanhar a previsão do tempo para se preparar e, como eu falo aqui desde o ano passado, não deixe de pressionar principalmente o poder público local. O poder público local é o que está mais próximo da comunidade, é o que tem mais condições de entender, estudar e se preparar para o que pode acontecer agora em dezembro. E infelizmente com as chuvas de verão a gente tem aí nos últimos anos muitos problemas, né, no Brasil, principalmente em relação às fortes chuvas. Temporal derruba pavilhão e fere 50 pessoas em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul. Ao menos 50 pessoas ficaram feridas na noite de domingo após o desabamento de um pavilhão em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, durante um temporal. O terceiro dia do festival da Cuca, Linguiça e Chopp, que havia sido encerrado, mas parte do público ainda estava no parque de eventos Atílio Passa, parcialmente destruído pelo vendaval. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a maior parte dos feridos recebeu atendimento médico no Hospital Santa Rosa de Lima, onde são realizados exames e outros procedimentos. 2 pacientes precisaram ser encaminhados para hospitais de Canoas e Cachoeiras do Sul para tratamentos especializados. Equipes de saúde do município, do SAMU e do hospital local foram mobilizadas para o atendimento de emergência. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a destruição do pavilhão e pessoas desesperadas procurando amigos e familiares. O prefeito Marciano Ravanello informou que não há feridos em estado grave. Em um vídeo postado nas redes sociais da prefeitura, ele relatou que a cidade está sem energia elétrica e pediu cuidado dos moradores, né? Então aí, aqui imagens da destruição, né? Esse ciclone que tem acontecido com cada vez mais incidência e são imprevisíveis no sentido de saber exatamente onde vão acontecer e são muito rápidos. Estava muito quente ontem, né? E aí chega a frente fria e acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Então, muita atenção nos próximos dias. Em Porto Alegre, a chuva provocou alagamentos e falta de energia elétrica. Um dos pontos alagados, de novo, foi a rodoviária da cidade.
O INMET fez um alerta de perigo para relacionando as chuvas intensas em diversos estados do país nesse domingo, com o maior risco no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde eram esperadas já tempestades, ventania e queda de granizo. Então, novamente, atenção. CCJ do Senado retoma a votação da PEC das praias nessa semana. Isso aqui não é notícia repetida. A Comissão da Constituição e Justiça do Senado pautou para quarta-feira a tal da PEC das praias, proposta de emenda à Constituição que pode vir a permitir a venda de áreas à beira-mar que pertencem à União. Os primeiros debates da CCJ sobre o tema, em maio de 2024, causaram enorme repercussão negativa. O senador Flávio Bolsonaro, claro, incluiu em seu último parecer de julho que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas ao mar em qualquer sentido. O novo texto proíbe qualquer forma de utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso da população às praias. É um jeito de dar uma amenizada, né? Ou seja, pode ser vendido, você pode tomar conta do pedaço ali, pode construir, fazer o que quiser, mas tem que deixar lá uma picadinha num canto lá, toda esburacada, toda quebrada, toda arrebentada, para que as pessoas possam ter acesso à praia, em tese, né? Tem algumas praias no Brasil que já são assim, aliás. Elas são pública-particulares, né? Tem várias que já são assim, aliás. E aí você tem lá toda a exploração privada da praia e a pessoa deixa um cantinho lá que só a pessoa que faz triatlo consegue acessar a praia, né? É isso que o Flávio Bolsonaro colocou no projeto. O líder do governo, Otto Alencar, disse que não foi informado pela presidente da comissão, pelo presidente Davi Alcolumbre, sobre a votação e que o Planalto é contra a medida. Como é hoje, né? As áreas de beira-mar da PEC são chamadas de terrenos da Marinha, correspondem a uma faixa que começa a 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Rios e lagos que sofrem influência das marés são também considerados terrenos da Marinha. Os terrenos da Marinha não abrangem a praia e o mar, que continuaria pública, correspondem a uma camada mais atrás da praia, onde ficam geralmente hotéis e bares. O texto discutido no Senado prevê autorização para a venda dos terrenos da Marinha a empresas e pessoas que já estejam ocupando a área. Conforme o texto, só permaneceriam com o governo áreas ainda não ocupadas e locais onde são prestados serviços públicos, como portos e aeroportos, por exemplo. Ou seja, beneficia quem roubou terreno público, né? Quando é para reforma agrária, tem CPI, tem polícia, tem massacre, tem tiro de borracha. Quando é para retomada indígena, tem polícia, tem tiro de borracha, tem tiro de verdade, tem gente morta, né? Tem gente sem água, tem gente sem comida, tem contratação de pistoleiro de aluguel por fazendeiro, tudo isso, tudo isso. Quando é roubada pelos ricaços aí e pela galera que roubou um pedacinho lá que não era para roubar, aí o Flávio Bolsonaro vai lá e vai fazer uma proposta de emenda à Constituição para dar, né, para dar o terreno para a pessoa. Mais claro, impossível, né? Obviamente, a maior parte das pessoas que frequentam as praias, principalmente, é contra esse projeto. Quarta-feira vai ser debatido de novo no Senado. Bets chinesas, entre aspas, usam laranjas para entrar em lista oficial do governo e dar golpe com tigrinho, reporta hoje aqui o jornal O Estado de São Paulo. Um esquema de exploração de apostas online operado por chineses usa o cadastro de bets do governo federal para dar aparência de legalidade ao negócio. Empresas de fachada abertas em nomes de laranjas brasileiros disseminam cassinos virtuais irregulares que funcionam sem nenhum controle. Entre os aliciados pelas bets chinesas para emprestar documentos em troca de pagamentos estão beneficiários de auxílios sociais como Bolsa Família. Uma investigação do Estadão revela que o esquema inunda a internet com sites que oferecem jogos como o do Tigrinho, sem regras claras sobre o mecanismo de apostas. Ensina influenciadores a enganar novos apostadores com ganhos falsos e ainda movimenta a quantidade desconhecida de recursos também por meio de empresas suspeitas. Procurado, o Ministério da Fazenda informou que as fraudes serão detectadas e que pode acionar o Ministério Público Federal. Para atrair apostadores, os sites exibem registros obtidos na Receita Federal e na Fazenda, mesmo antes de receber qualquer autorização do governo para uma das bets irregulares encontrada em atividade dá destaque ao texto na capa do site, mantidos os erros de ortografia, né, mostrando lá que tem autorização
para operar no Brasil. Pelas regras do governo, pedidos de licença apresentados até 20 de agosto seriam analisados até 31 de dezembro. E as empresas que se apresentassem até 17 de setembro poderiam continuar operando, ainda que o pedido não seja analisado este ano. Quem protocolou o requerimento após o 17 de setembro ou não apresentou nenhum requerimento, simplesmente não pode operar. O Ministério da Fazenda tem 5 meses para analisar as solicitações de novas casas de apostas protocoladas no seu sistema. A matéria completa está lá no Estadão, né? É claro que trata do que eles chamam de bets chinesas. Lembrar que a maior parte das empresas de jogos de azar do mundo está registrada em Malta. Então são bets europeias, né? Bets europeias. Se investigar, vai ter o maior número lá, tá? Isso aí é histórico já. Claro que tem Curaçao, tem outros vários lugares, né? Malta e Curaçao são os 2 principais paraísos fiscais de casas de aposta, isso muito antes dessa epidemia das bets no Brasil, muito assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando começou esse negócio, já são os 2 paraísos fiscais mais procurados, porque são os que mais facilitam o registro e lá você consegue esconder o nome dos verdadeiros proprietários, enfiar o dinheiro lá, que cai num buraco negro e sabe-se lá Deus para onde vai esse dinheiro, né? Bets europeias, não bets chinesas, tá? Claro que aqui é uma investigação apenas, mas se procurar, coisa por aí. Após 5 anos, famílias cobram justiça por massacre de Paraisópolis. Matéria publicada pela Ponte Jornalismo e republicada pelo iclnoticias.com.br. São 5 anos que eu vejo mais familiares chegando, sentindo a dor do que nós estamos sentindo. Desabafo emocionado é de Adriana Regina dos Santos, mãe de Denis Guilherme dos Santos, o jovem de 16 anos que morreu após a polícia militar reprimir um baile funk na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, em 2019. Numa mesma tarde de domingo, como a de parentes tinham começado a receber notícias de que seus filhos, que saíram de casa para se divertir, não votariam mais. Ontem, portanto, um protesto marcou os 5 anos do episódio, que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, com a intenção de chegar até o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual. Contudo, a PM cercou parte da Avenida Morumbi, impedindo o acesso dos manifestantes. Mesmo assim, os presentes realizaram o ato em frente ao limite da avenida, em frente às grades que foram colocadas, impedindo para que eles chegassem lá, né? Se tivesse de verde e amarelo, teria conseguido, inclusive, tomar café com o governador Tarcísio. Posso imaginar, né? Podem usar essa estratégia na próxima vez. Verde e amarelo, ficar tirando foto com o PM, faz isso, gente. Camisa do Brasil, confecciona umas faixas pedindo artigo 142, SOS Forças Armadas, tira foto com a PM, daí eles deixam vocês entrarem até o quarto do governador, daí lá vocês tiram a camisa do Brasil e fazem o protesto. Acho que é o jeito de conseguir fazer protesto no Brasil hoje, esse é o único jeito, né? A matéria completa da Ponte Jornalismo também está publicada lá no iclnoticias.com.br. Muito bem, não fui eu tossindo, hein, gente? Deu problema no áudio aqui de novo, tá? Tudo bem aí? Tá chegando? Chegou, Jimmy? Beleza, então. Vamos lá para o golpe. Procuradoria-Geral da República prepara modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, prepara uma denúncia conjunta ao STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de modo a reunir os casos da trama golpista, das joias sauditas e do cartão de vacinas. Os ouvidos pela Folha divergem sobre a viabilidade da estratégia da PGR. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro por suspeita no envolvimento do plano golpista em 2022. A imputação criminal se soma a outras contra o ex-presidente capitão da reserva. Além da suspeita no caso da trama golpista, Bolsonaro também já foi indiciado pela PF em apuração sobre a venda de joias sauditas recebidas de presente pelo governo brasileiro e da falsificação de certificados de vacina da Covid. Bolsonaro, por enquanto, não é réu em nenhum dos casos, nem formalmente acusado. A PGR vai analisá-los e definir os próximos passos conforme os elementos colhidos nas investigações. O órgão pode oferecer denúncia, pedir arquivamento ou solicitar mais diligências. A PGR confirma já ter recebido o relatório da PF sobre a trama golpista. A lei estabelece um prazo de 15 dias para manifestação, mas na prática esses prazos não existem, a gente já viu aí várias vezes, né? A instituição não perde o direito de oferecer denúncia caso não cumpra o prazo. O procurador-geral cogita apresentar uma acusação conjunta contra o ex-presidente, agregando os casos. A estratégia fica a critério do Ministério Público
dizem especialistas ouvidos pela Folha. Ao oferecer a acusação, a PGR deve observar se há prova de materialidade do crime e indícios de autoria, ou seja, elementos concretos que comprovem a existência de um delito e a evidência de que ele está relacionado a um autor. O conteúdo do relatório será analisado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal. Segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Gonê só deve apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro no ano que vem. Ministros do STF, por sua vez, avaliam que o julgamento deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem para evitar o calendário eleitoral de 2025. Eu tenho colocado bastante em dúvida esses prazos aí, porque são muitos réus, né? A advogada criminalista Carolina Amorim, e aí a Folha ouve aqui vários advogados criminalistas, eu sempre acho que isso tem que ser visto com muita atenção, porque quando você tem uma tese jurídica, você pode escolher os advogados que você vai ouvir, já sabendo de antemão mais ou menos o que cada um vai dizer, tá? Então, vamos deixar o ponto aqui, porque um pode dizer A, outro pode dizer B. Isso aqui não é matemática, não é física nuclear. Isso aqui sempre vai ser passível de interpretação, sempre, né? A advogada criminalista Carolina Amorim, em processo penal, avalia que o correto seria o PGR oferecer 3 denúncias por serem investigações distintas. O argumento tem origem nas hipóteses do artigo 76 do Código de Processo Penal, que estabelece as situações que motivam a junção das acusações, como quando as provas de uma infração interferem nas de outra, ou quando as condutas forem praticadas pelas mesmas pessoas de forma conjunta, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. De acordo com outro jurista ouvido pela Folha, Jacinto Coutinho, professor titular de Direito Processual da Universidade Federal do Paraná, não há impedimento legal para a união dos casos em uma mesma denúncia, embora seja um tanto arriscado pela complexidade do processo e por eventual dificuldade para a defesa. Coutinho sustenta que, apesar de haver remotamente uma conexão entre os casos, são situações diferentes e estruturas diferentes, de modo que o ideal seria fazer uma denúncia para cada uma delas. O risco que se tem de embaralhar muito e dar complexidade para o processo é se cometer algum vício. Em face de um vício, aconteceu o que aconteceu na Lava Jato, diz o professor, ou seja, anulação, né? Isso é um risco que a gente já vem alertando aqui. Esses processos aí, eles têm vários pontos de atenção que podem ser levantados lá na frente. Dificilmente com o clima atual e a composição do STF aconteça algum revés, no caso, por exemplo, de acontecer anulações, mas, como eu venho falando, o amanhã sempre chega, o futuro chegará. E aí a gente pode ter várias portas abertas nesse processo para anulações no futuro, tá? É o que eu quero? Não, justamente por isso que eu venho alertando, né? Justamente por isso que eu venho alertando. Quem me dera dar aula para a Procuradoria-Geral da República, mas me parece que oferecer denúncia conjunta nos 3 casos é meio loucura, tá? E é deixar aberta porta no futuro para contestações com base sólida. Uma coisa é o caso das vacinas, outra é o das joias, outra é o do golpe. É claro que eles podem juntar tudo isso, dizendo que o cartão da vacina fraudado era para o Bolsonaro fugir por causa do golpe, que as joias eram vendidas também para eventualmente ajudar a financiar o golpe e que o golpe faz parte de tudo isso. Pode ser? É uma tese arriscada, eu acho, tá? Aqui do meu desconhecimento quase total da história, me parece, por experiência de fazer cobertura e acompanhar esse tipo de caso, que isso aí no futuro pode dar ruim, tá? Pode gerar impunidade. Maurício Zanoide de Moraes, professor de processo penal da USP, por outro lado, considera haver mais lógica em se construir uma narrativa com começo, meio e fim, mesmo que dividida por grupos, do que fazer de maneira isolada. Segundo ele, a Procuradoria poderia oferecer uma denúncia conjunta se julgasse que faz sentido do ponto de vista de eficiência, de utilidade e de melhor apuração global das condutas. Bom, são esses 3 casos. Ainda a PGR vai ter que enfrentar um outro dilema aí no futuro próximo, que é fazer denúncia individualizando crimes e as condutas de cada pessoa denunciada ou colocando elas em grupos, né? A gente já viu acontecer das 2 maneiras em vários momentos da história do Brasil. Não tem certo e errado necessariamente, mas para aumentar as chances de defesa e dar plena condição da pessoa poder se defender, é sempre muito melhor você individualizar
as denúncias, né? Então uma pessoa pode ser virar réu pelo crime A, B, C e a outra só pelo A e B, pelo C não, ou outra pelo D e essa aqui não. Então você, para cada pessoa falar, ó, você vai virar réu por isso, 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 você por isso, 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 tá? Então você individualizar. O que pode acontecer, eventualmente no caso da tentativa de golpe de Estado, é todos virarem réus pelos mesmos 3 crimes lá, pela lei das organizações criminosas, 359L e 359M, que é o que a Polícia Federal está pedindo, né, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí alguns deles terem ainda outros crimes que possam ter que se defender no futuro. Pode acontecer isso também, por enquanto não sabemos. O fato é que a PGR vai empurrar isso aqui para 2025, já pediu compartilhamento de outros casos. Nós entrevistamos aqui a Jandira Fegali e ela junto com o pessoal que fez a CPI do golpe, se reuniu com o Paulo Gonet na semana retrasada, uma semana antes, portanto, da grande operação da Polícia Federal. Foi lá fazer uma conversa com ele sobre os resultados da CPI do golpe, que foi uma CPI muito sólida, que trouxe os e-mails do Mauro Cid, lembram? Onde nós descobrimos várias coisas ali por conta da CPI. E, segundo a Jandira Fegali nos falou, aqui no ICL, o Paulo Gonet sequer tinha lido o relatório da CPI do golpe. E deixo vocês com essa informação. Pensem o que quiserem sobre isso, tá? Principalmente sobre prazo, se a PGR tal não está muito motivada para tocar esse caso adiante, e a gente vai ver aí no futuro próximo se vai pedir ou não vai pedir mais diligências, se a coisa vai andar ou se a coisa não vai andar. Por isso eu acho que essa expectativa de terminar esse negócio todo até o primeiro semestre do ano que vem, eu acho uma expectativa meio forçada. A ver como a coisa vai andar. STF marca julgamento da ação de Bolsonaro para tirar a trama golpista da relatoria de Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal pautou para o dia 6 de dezembro o início do julgamento do recurso do Jair Bolsonaro, que visa tirar Alexandre de Moraes da relatoria do caso da trama golpista. Bolsonaro busca declarar o magistrado impedido de relatar, atuar e julgar o caso, devendo repassá-lo a outro relator no próprio STF. Segundo a defesa do Bolsonaro, o ministro reconheceu ser vítima dos episódios sob investigação, o que impediria ele de tomar decisões por estar envolvido no inquérito. A análise da ação ocorrerá em plenário virtual, ou seja, sem interação física entre os ministros, que depositam seus votos no sistema digital do Supremo. Um dos membros pode pedir vista, ou seja, mais tempo para análise, ou destaque, levando o caso ao plenário. O recurso já havia sido negado em fevereiro por decisão monocrática do presidente da Corte, o ministro Barroso. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, disse o Barroso na época, minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida, escreveu Barroso. Segundo o presidente do STF, não houve clara demonstração por parte da defesa do Bolsonaro de que qualquer das causas justificadoras de impedimento previstas taxativamente na legislação de regência, ou seja, manteve o Barroso, o Alexandre de Moraes à frente dos casos. A tendência da Corte é manter o entendimento e convalidar a relatoria de Moraes no caso. A PGR concordou com o entendimento do Barroso em manifestação datada de 11 de março. Afirmou que a defesa de Bolsonaro não apresentou argumentos para comprovar a tese de que Moraes estaria envolvido no inquérito. Argumentou que a ação não possui uma vítima individualizada, já que o ataque seria às instituições como o Poder Judiciário e o sistema eleitoral, desacreditando-o. Ou seja, esse julgamento agora não vai ser só uma decisão do Barroso, né? Vai ter mais ministros aí depositando seus votos. Tem um fato novo, que é esse fato novo, que eu não sei se vai conseguir entrar a tempo, aí a gente pode ouvir aí ao longo da semana juristas para tentar entender, que seria essa ameaça, né, de emboscada ao Alexandre de Moraes, que está descrita lá no relatório, no inquérito da PF. Isso lá em fevereiro não estava posto, agora está posto, o que na tese da defesa do Bolsonaro coloca o Alexandre de Moraes mais evidentemente como vítima dessa situação. A grande questão é que a Polícia Federal não pediu nenhum indiciamento por tentativa de sequestro ou assassinato, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes. Então, na prática, se o entendimento da PGR for oferecer denúncia só em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, repetindo, 359L e 359M, o Alexandre de Moraes não entra como vítima.
Tá bom? Tá entendido? Então, se não está nos autos, não existe, né? A ver como vai ser esse entendimento a partir de agora, não parece haver nenhum tipo de mudança estrutural no STF que vá fazer com que o Alexandre de Moraes saia desse caso. Muitas pessoas, os chamados, assim chamados juristas, defendem que, principalmente depois dos últimos acontecimentos, o Alexandre de Moraes passe esse caso para outro colega para evitar nulidades no futuro. Eu sempre tenho feito essas pontuações aqui, gente, porque eu acho que elas são importantes. Tá? Não porque eu quero nada diferente do que os verdadeiros culpados sejam condenados e que esses casos não sejam depois derrubados e revertidos por vícios de origem ou outros problemas ao longo do devido processo legal. Por isso que eu venho insistindo nisso aqui. Eu não vou forçar a mão, dizer que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, porque eu não sou jurista. Eu escuto as pessoas, eu leio, eu entendo, tenho uma certa experiência nesses casos. Faço muitos paralelos com a Lava Jato para tentar entender se os paralelos cabem ou não. Em alguns casos me parece que cabem, em outros casos parece que não cabem. Eu acho que não são casos iguais, tá? Mas eu me preocupo. Já falei várias vezes aqui. Eu sei que muita gente no chat não gosta que eu fale isso. Eu me preocupo. Eu gostaria que não houvesse nenhuma dúvida em relação ao devido processo legal, porque depois essas coisas lá na frente caem, são anuladas, e isso causa um mal-estar nas pessoas imenso, principalmente as pessoas que querem ver várias dessas pessoas condenadas, e isso acaba levando as pessoas para um lugar de que não adianta fazer nada, de que não adianta falar sobre isso, de que é inútil lutar contra o sistema, que não sei o que alimenta a antipolítica. E quando a antipolítica cresce, a gente já viu o que acontece nesse país e em outros países. A minha preocupação é só essa, tá? É justamente por querer ver as pessoas responsáveis por esses atos todos punidas, é que eu levanto essas questões aqui. E eu acho importante que a gente as levante, tá bom? Porque, como eu falei, o amanhã chega, depois de amanhã chega, os ventos mudam e a coisa pode ir por água abaixo, né? Tática do GSI foi usada para coagir delegados de casos de Bolsonaro, diz Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro por planejar um golpe de Estado aponta que, sob o comando do general Augusto Heleno, o Gabinete de Segurança Institucional arquitetou uma tática de intimidação de investigadores, que posteriormente foi replicada contra delegados que atuam nos inquéritos ligados ao ex-presidente do STF. A iniciativa consistia em pressionar investigadores da PF com o argumento de que poderiam ser presos caso cumprissem ordens ilegais, ou seja, se atingissem os aliados do senhor Jair Bolsonaro. A investigação da trama golpista mostrou que o general Heleno elaborou uma estrutura de novo ordenamento jurídico. Se eu não sou jurista, o Heleno muito menos também, né? Mas estava lá ele, né? Elaborando um novo ordenamento jurídico a ser atualizado caso a manutenção de Bolsonaro no poder vingasse. As informações sobre o plano foram encontradas pela PF em uma agenda de Augusto Heleno. As anotações trazem informações como prisão em flagrante do delegado que se dispusera a cumprir o que o Heleno chamava de ordens ilegais. Em novembro de 2024, o UOL revelou que delegados que atuam em casos que atingem Bolsonaro foram intimidados e expostos, assim como seus familiares, em redes sociais, graças a uma campanha promovida por blogueiros e políticos bolsonaristas. Houve até mesmo tentativa de suborno e ameaça de morte a uma delegada. A mensagem dos agressores partia do princípio de que os investigadores estavam cumprindo ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Os ataques aos delegados embasaram a decisão do magistrado em agosto em suspender o Twitter no Brasil. Lembram a gritaria da liberdade de expressão, que isso, aquilo, não sei o que, não sei o que? Depois que levantaram o sigilo, fomos ver que o Twitter não estava propositalmente tirando do ar vários posts que expunham a vida de agentes públicos, entre eles investigadores e delegados da Polícia Federal, e com seus dados pessoais, imagens das suas famílias e dados pessoais das suas famílias com ameaças, inclusive, de assassinato. Essa era a liberdade de expressão que o povo estava defendendo para manter o Twitter no ar. Obviamente, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, o senhor Elon Musk cavou esse pênalti propositalmente, deixou essas informações no ar de propósito, não as retirou mesmo com medida judicial, o que é como manda a lei no Brasil, e aí forçou que o Twitter fosse bloqueado no Brasil para fazer campanha
política para ativar a extrema-direita no país durante as eleições. A gente já explicou isso aqui. Na hora que a gente fala isso, é a teoria da conspiração. Depois todo mundo que falou que era a teoria da conspiração embarca no negócio e faz conta que nunca falou, né? Já falamos sobre isso aqui várias vezes, inclusive. Já agora tem a agenda do Heleno comprovando essas coisas todas, né? Já a agenda de Heleno mostra que a nova configuração jurídica pós-golpe incluía a Advocacia Geral da União como revisora das ações da PF, o que não é papel da AGU, né? A AGU é a advogada da União. Em conclusão, o documento descreve que o delegado seria preso em flagrante em caso de cumprimento de ordem judicial, que fosse declarada inconstitucional pela AGU com força vinculante após aprovada pelo presidente da República, ou seja, a AGU teria poderes que hoje são inconstitucionais no Brasil, porque a AGU não tem poder para declarar nada inconstitucional, né? Quem declara se algo é inconstitucional ou não no Brasil chama-se Supremo Tribunal Federal, né? No limite, lá no começo da discussão de alguma nova legislação, a própria Câmara ou Senado, através da CCJ, pode dizer ali que é inconstitucional através da primeira avaliação. Agora, a AGU não tem essa atribuição no Brasil. No máximo pode pedir, né? Não declarar. E aí tem um caso que é o seguinte, né? Alguns delegados aqui, por exemplo, a delegada Denise Ribeiro, recebeu uma série de e-mails anônimos, nos quais as ameaças contra ela foram escalando. Em uma delas, o remetente anexou uma foto dela, delegada, e outra do nazista Adolf Eichmann. Em ambas estava escrita a frase: estava só cumprindo ordens. Ou seja, comparou a delegada a um dos monstros aí do nazismo. Ela foi a responsável originalmente pela condução do inquérito das fake news e milícias digitais, mas deixou o caso. Em outro e-mail, o remetente volta a dizer: e depois não adianta alegar, eu estava só cumprindo ordens. Na mesma investigação, a PF aponta que o senador Marcos Duval replicou esse tipo de mensagem em junho deste ano, após se reunir com o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. E aí tem um caso aqui que é o seguinte: em outra postagem, eles responsabilizam nominalmente Fábio Schor, que atua nas investigações, que é delegado, né? E chamam o delegado de executor de ordens ilegais de Alexandre de Moraes. Segundo o senador, os delegados estariam sujeitos à condenação por 22 anos de prisão em regime fechado. O caso é mencionado no relatório do golpe, mas o senador não está entre os indiciados da Polícia Federal. E aí tem o caso que eu queria só puxar antes aqui, que é isso aqui, ó, do Marcel Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, deputado pelo Rio Grande do Sul, chegou a levar para a tribuna da Câmara dos Deputados acusações contra os delegados, entre ele o delegado Fábio Schor, mostrou a foto do delegado para expor ainda mais a imagem do delegado. Eventualmente, né, Marcel Van Hatten, para que ele receba algum tipo de homenagem da população na rua, será que foi por isso que o senhor Van Hatten fez esse tipo de ação lá na Câmara? E aí a imunidade parlamentar tende a proteger o Van Hatten da condenação em um indiciamento da PF. Apesar de haver elementos que podem configurar crimes contra a honra, a imunidade parlamentar do deputado federal Marcel Van Hatten tende a protegê-lo de ser condenado judicialmente em processo envolvendo discursos no plenário da Câmara contra o delegado da PF, Fábio Schor. Especialistas ouvidos pela Folha, entretanto, dizem que o Superior Tribunal Federal e o STF já se posicionaram sobre restrições da garantia constitucional que ele tem de imunidade parlamentar, que obviamente não é absoluta. Dizem também não enxergar abuso de autoridade da PF com indiciamento. O Marcel Van Hatten, portanto, está aqui. Eu não quero mostrar a foto para não expor mais ainda o delegado, né? Chamou o Fábio Schor, o delegado da PF, na tribuna, de abusador de autoridade e covarde. Disse que o delegado fez vários relatórios fraudulentos, né? O que levou à prisão de pessoas inocentes. Portanto, e chamou também o Fábio Schor de bandido. Isso tudo na tribuna da Câmara dos Deputados, mostrando a foto do delegado. Nada disso é protegido pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar protege o parlamentar em função do cargo. Isso aqui não é em função do cargo. Você chamar um delegado de bandido, você não está trabalhando em função do cargo, a não ser que você tenha sido eleito para isso. Né, Van Hatten? Né? Van Hatten. Hein? E crimes contra a honra
no mais das vezes, também não são protegidos pela imunidade parlamentar. Já há jurisprudência em relação a isso. E aí, é muito engraçado que o Arthur Lira, que não falou absolutamente nada em relação ao inquérito do golpe, nada, Arthur Lira está calado. Presidente da Câmara, calado em relação ao golpe, teve um ataque de pelanca para proteger o Marcel Van Hatten. Né? Lira sai em defesa de deputados indiciados pela PF e ameaça processar por abuso de autoridade. O Lira disse na quarta-feira da semana passada que a Câmara irá aos últimos limites para que responda por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares. A declaração foi dada em defesa do Marcel Van Hatten e do cabo Gilberto Silva, indiciados pela PF por no plenário da Câmara. Não é para agredir e nem para enfrentar ninguém, disse o Lira. Agora, a Câmara, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa casa, seja eles quais forem. Deputado Van Hatten e Gilberto Silva não são merecedores de inquéritos, avaliou o Lira, dos indiciamentos feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos na tribuna. Lembrando, esses discursos não são protegidos pela imunidade parlamentar. São crimes contra a honra, não está em função do mandato. Ou alguém acredita que a função do mandato de um parlamentar é chamar delegado da Polícia Federal de bandido. É função do mandato da polícia, de um parlamentar, um deputado, chamar um delegado de bandido, senhor Arthur Lira? Hein? Pergunta honesta. O senhor que não falou um A do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Nem para bem, nem para mal. Nem para dar uma declaração genérica. Nem para dar declaração genérica. Não falou nada. Saiu correndo para defender o Van Hatten nesse caso. Aliás, não só ele, se eu não me engano, até a FEComércio do Rio Grande do Sul fez post para defender o Van Hatten. Hein? A FEComércio do Rio Grande do Sul acha que um deputado pode ir para a bancada chamar um delegado de bandido? Acusar o cara de ter feito ter feito fraude processual em inquérito? É isso? Com um monte de palminha de gente embaixo nos comentários lá no Instagram? É para isso que serve FEComércio? Eu não sabia, não. Não sabia. É? Tem histórico essa entidade de defender outros parlamentares em relação à liberdade de expressão? Tem histórico? Não lembro. Vai defender o Glauber, por exemplo? Que está com ameaça de ser caçado em relação ao Lira? Só os parlamentares que tem no bolso. Abram o olho aí, hein? Vocês abram o olho. Tudo bem aí, Jimmy? Tá bom. A gente tá com problemas de áudio aí, a gente vai ter que dar uma resolvida, mas por enquanto estamos aí. General Heleno puxando nossos cabos, né? Só para constar aqui, né? Silêncio da direita sobre o trama golpista remete a alerta para retrocessos democráticos. Isso é a capa da Folha agora, que ouviu, é um artigo de opinião, de análise, né? Que ouviu vários analistas e cientistas políticos mostrando que mesmo a direita considerada moderada, parte dela está em silêncio sobre tudo que aconteceu no Brasil. Entre os que estão em silêncio, quem está em silêncio? Né? Quem está em silêncio? Arthur Lira. Sobre o golpe, nada. Deputadinho subindo na bancada para dizer que um delegado fraudou o inquérito e é um bandido, aí é um problema, né, Lira? Talvez é a lei da atração, né? Quer aquele negócio de coach lá, Lira? Isso aí é a lei da atração, né, Lira? É atraído pelas coisas que lhe atraem, se é que o senhor me entende, né? Lira é um dos que ficou em silêncio. Quem mais ficou em silêncio, não falou nada sobre o golpe de Estado até agora? Lira, Baleia Rossi, deputado federal presidente do MDB, Marcos Pereira, deputado federal presidente do Republicanos, que aliás era o candidato do governo PT para ser presidente da Câmara. Nada até agora. Romeu Zema, outro democrata, nada até agora, né? Os que condenaram ou reconheceram a gravidade, Eduardo Leite, Eduardo Paes, Tony de Paula, Amoedo, Soraya Tronic, né? Os mais contundentes, digamos aí, em relação a isso.
O que mais temos aqui do Diário do Golpe? Ah, sim, o nosso vídeo da Marinha, né? Olha só. Vamos recapitular uma coisa importante aqui. Em 2022 ainda, e começo de 23, vários indícios apontavam para o fato de que o Almir Garnier, comandante da Marinha, era um golpista. Primeiro indício foi mostrado, se eu não me engano, no Financial Times, que publicou uma longa reportagem sobre isso, mostrando a interferência, nesse caso, milagrosamente positiva dos Estados Unidos, né? Que teria operado, inclusive nos bastidores, mas também claramente soltou comunicado sobre isso, dizendo que caso as Forças Armadas do Brasil interferissem no processo eleitoral, toda a cooperação militar com os Estados Unidos seria cortada, o que significa para muitos militares acabar com a mamata, tá, gente? Porque é mamata mesmo. Os caras viajam, vão para lá, leva a família, leva papagaio, cachorro, fica fazendo esses intercâmbios aí, tá? Mamata. Ganha uma grana a mais, né? E acabar a mamata. Então muita gente ali ficou preocupada. Muita gente de bem nas Forças Armadas, também vamos colocar assim, ficou preocupada porque tem ali uma transferência de tecnologia, conhecimento e tal. Beleza, vamos colocar assim também para ninguém chorar. Senão daqui a pouco estão que nem o Mauro Cid aí, estão desmaiando, estão chorando, né? E aí, no ano passado, a gente trouxe aqui aquele vídeo do Garnier na formatura de uns militares da Marinha, com aquelas frases cifradas, que evidentemente eram frases golpistas. Agora, à luz dos acontecimentos, veio à tona de novo, né? Eu fui o primeiro a trazer esse vídeo aqui, lembram? Nós nem sempre dá para navegar em linha reta, então a gente vai fazer a manobra de tempestade e pode demorar, mas chegaremos ao nosso destino, não aceitaremos líderes covardes. Para quem quer esse recado na época, que a gente já falou aqui, tá claro hoje, né? Reunião do Bolsonaro com os comandantes militares, várias aconteceram, a principal delas na biblioteca do Palácio do Planalto, relatada pelo Freire Gomes, então comandante do Exército Brasileiro, e pelo Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. E várias outras informações dão conta de que o Almir Garnier tinha topado o golpe. Não, tem fraude, vamos lá, tem fraude. Qual que é o remédio jurídico para uma fraude? Prender um ministro. Não me consta que tem em algum lugar isso escrito que é isso aí que faz, né? Mesmo na tese de que no caso de fraude, dentro das 4 linhas iriam agir, onde está escrito dentro das 4 linhas que você sequestra a comunicação pessoal dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que estava escrito numa das minutas do golpe, em nenhum lugar. Prisão de ministro, nenhum lugar está escrito. Então, mesmo na possibilidade de fraude, não tem 4 linhas nenhuma em cima disso aí. Uma das coisas que foram ditas nas conversas aí, aprendidas do Mauro Cid, com esses outros golpistas todos, é que o Garnier tinha tanques à disposição. Lembram quando o Bolsonaro recebeu lá os tanques da Marinha, fumacentos, lá em Brasília? Lembram? Aquele desfile patético para entregar um convite para o Bolsonaro? O que claramente aquilo era uma provocação, era para ativar os golpistas da sociedade e funcionou. Porque agora nós sabemos pelo inquérito também que um dos objetivos era manter a chama acesa na frente dos quartéis. Os caras trabalhavam ativamente para isso. Almir Garnier. Tá? Garnier não está mais na Marinha. Obviamente. Temos um novo comando da Marinha. Nem Marinha, nem Exército, nem Aeronáutica até agora, Forças Armadas, Defesa e tal, não vi nenhuma carta de desculpa à sociedade civil brasileira. O que deveriam ter feito prontamente. Ao invés disso, não. Inclusive por parte do governo, através do ministro José Múcio, da Defesa, aquilo era uma insanidade de alguns CPFs. CPFs que pegava tenente-coronel, coronel, general, candidato à vice-presidência, ex-ministro, comandante da Marinha. Veja só, uns CPFs, né?
Apenas uns CPFs, uns meros CPFs que estavam em posto de comando, por acaso. Né? Então, não só não fizeram nenhum pedido de desculpas, como nesse final de semana, a Marinha... Olha, eu não sei se vocês são gênios ou se vocês são malucos, tá? Não sei mesmo, fico na dúvida. A Marinha publicou um vídeo esse final de semana. Ontem, domingo, nos perfis oficiais da Marinha, tá? Perfis oficiais da Marinha. Eu quero primeiro botar o vídeo aqui, Jimmy, porque assim, na semana passada teve o plano aí para ir para cima de algumas coisas dos militares aí, aposentadorias, aquele negócio quando o cara é expulso das Forças Armadas por ter feito alguma zerda, né? Por exemplo, cometido um crime, o cara continua recebendo salário, pensão para a família, não sei o quê. O tal do pacote fiscal busca debater isso. E muita gente sempre fala que as Forças Armadas do Brasil, no geral, não prestam para nada. O que eu discordo, não é assim que funciona também, né? Proteção de fronteira, Amazônia, enfim, tem um monte de coisa que as Forças Armadas são úteis, deveriam ser mais focadas nisso, inclusive, ao invés de matar civis brasileiros, que é o que tem feito ao longo do século. Né? O maior inimigo das Forças Armadas do Brasil não é o inimigo externo, é o inimigo interno. O comunista, o opositor, o vagabundo, não sei o quê. Aliás, quem paga o salário de vocês, né? E aí acharam por bem, esse final de semana, publicar esse vídeo maravilhoso, que a gente vai ver agora, né? Acusados por internautas de não trabalharem, né, ou de serem vagabundos, decidiram publicar um vídeo na internet chamando nós, sociedade civil, de vagabundos. Veja que beleza, vamos ver o vídeo aí, Jimmy? Vamos lá? Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício. Eu sou o Senhor! Não vive! Senhor! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Olha, parabéns, viu? Parabéns, porque geralmente uma ideia idiota, ela pode ser derrubada perdão, até passei mal com esse negócio. Por pessoas voltamos. Ela pode ser derrubada por pessoas acima, né, no quadro de comando. Nesse caso, assim, as pessoas que comandam ali acharam a ideia idiota ótima. Então, vamos começar segunda-feira, gente, sendo chamados de vagabundos pela Marinha, né? Enquanto a gente vai mergulhar, vai surfar, curtir a praia, ver um futebol, a Marinha tá 24 horas por dia fazendo isso que eles mostraram no vídeo, né? Porque com certeza os oficiais da Marinha não surfam, não vão no jogo da seleção, não vão pra praia. Aliás, tem praia particular na Marinha. Locais cujos oficiais desfrutam de lugares paradisíacos, onde a gente não pode pisar, inclusive. Né? Então, assim, a gente está pagando por esse negócio, inclusive. A gente está pagando para manter a Marinha, a gente está pagando esse vídeo e a gente está pagando de otário também, né?
Acabamos de ser chamados de vagabundos pela Marinha. Esse tipo de situação entra no caldo cultural todo para alimentar o que a gente viu no Brasil. Ao invés da gente ter uma nota pública da Marinha pedindo desculpas ao povo brasileiro porque o seu então comandante, segundo as investigações, tinha consentido com um golpe de Estado, acordamos numa bela segunda-feira de dezembro sendo chamados de vagabundos pela Marinha do Brasil. Parabéns ao atual comando da Marinha, viu? Parabéns. Parabéns ao Ministério da Defesa também. Parabéns. Do governo Lula. Do governo Lula. Eu espero que alguém se posicione sobre essa porcaria desse vídeo e tire essa estupidez do ar e peça desculpas pra gente que tá pagando essa conta. Né? Tá bom? Porque eu tô aqui, ó, às 7 horas da manhã trabalhando, eu não tô surfando. E se estivesse também, problema meu. Vocês não têm absolutamente nada a ver com isso. Tá? Muita gente boa na Marinha? Muito mamateiro na Marinha? Sim. Tem mais mamata que a população civil? Tem. Tá ruim na Marinha? Vai fritar hambúrguer no McDonald's. Né? Alguém obrigou você a ir pra aí? Ficar na fragata aí enfrentando onda? Ninguém. Foi por quê? Porque quis. Tá bom? Aí muito difícil ser da Marinha. Vai entregar iFood de bicicleta. Tá? Quem teve essa ideia é um idiota e quem aprovou é mais idiota ainda. Porque é um idiota bem remunerado, inclusive. É um negócio inacreditável, né? Ai, ai. Muito bem. O ICL Notícias primeira edição está começando. Lembrando que hoje é o último dia para fazer inscrição para a pós-graduação em História do ICL. despertaicl.com.br. Vai lá, tem todas as informações. Hoje é o último dia para fazer inscrição sem taxa de matrícula e para levar para casa todos os livros, todo o pacote de ensino da nossa primeira pós-graduação. Estudar História para não dar ideia de jirico de vídeo imbecil da Marinha. Estudar História para não ocupar posto de comando na Marinha, para não aprovar vídeo imbecil como esse. Tá bom? A pessoa que aprovou essa porcaria pode fazer a pós do ICL. Quem sabe daqui a 12 meses, quando terminar, vai ter um entendimento um pouco maior de mundo e não vai aprovar de novo um negócio parecido com esse. Tá? Vocês perderam completamente o juízo. Completamente o juízo. Ora. Muito obrigado, tchau.